E jogos violentos afetam as pessoas? Qualquer pessoa que já tenha jogado um videogame além de Pac-Man sabe que alguns jogos são violentos. Alguns até usam a violência como principal característica e argumento de venda. Mas será que esses jogos acabam incentivando a violência nos jogadores? Um dos primeiros jogos a ser motivo de preocupação em massa foi o Death Race, lançado em 1976 nos fliperamas da época. O objetivo era conduzir um carro para atropelar monstros quadriculados. O jogo acabou gerando protestos organizados e inspirou as primeiras leis para controlar jogos eletrônicos. Muitos anos se passaram, mas conforme os videogames foram ganhando gráficos mais realistas, a apreensão foi aumentando outra vez. E não era só violência, alguns jogos retratavam tortura e discriminação racial. Isso foi suficiente para criar uma discussão que dura até hoje, além de dar a origem a inúmeras pesquisas científicas. E o que as pesquisas dizem? Muitos estudos já foram feitos para entender qual é a relação entre jogos violentos e o comportamento agressivo dos jogadores. Isso sem falar nas opiniões da imprensa e da população. Às vezes a mídia chama atenção, por exemplo, para o fato de que muitas pessoas que cometem crimes violentos gostam de videogames. Mas, estatisticamente falando, isso é o mesmo que dizer que as pessoas que cometem crimes violentos têm um telefone celular. Porque hoje em dia, mais de 70% da população dos Estados Unidos joga videogame. Não só os criminosos e as pessoas violentas, mas também os escoteiros e os avós bonzinhos. Aliás, um dos estudos verificou que a relação é inversa. A criança ou adolescente que não joga videogame tem mais fatores de risco para desenvolver comportamento agressivo. Antes da invenção da televisão e do cinema, os humanos, principalmente os homens, eram mais violentos. Com a popularização dos videogames, inclusive dos jogos cruéis, os índices de criminalidade juvenil caíram ainda mais. A vasta maioria das pesquisas aponta para a inocência dos videogames em relação à violência. Mas não adianta, muitas pessoas continuam se preocupando com ele. Os videogames não são um problema. Nós sabemos muito bem quais são os fatores reais para que uma criança se torne um adulto violento. Pobreza, pais ausentes, ambiente hostil ou desestruturado. É por isso que antes de atacarmos os videogames, nós precisamos defender as crianças.